característica de ter toda uma natureza em evolução. Ali, a orografia, a formação da região mostrava a encosta de montanha, com o seu tipo de floresta, a área estreita de baixadas, a formação da lagoa. Na época, é preciso que se use a imaginação para compreender que a lagoa era um pouso natural de milhares de aves. Hoje, algumas dessas aves nós conhecemos apenas no jardim zoológico ou de um livro de gravuras ou de expedições a áreas mais longínquas. Mas na época, aquela área era uma área de concentração de vida. Ali, todos os tipos de aves aquáticas convergiam numa lagoa rica, onde a alimentação era abundante e as aves encontravam um habitat ideal. Mais ou menos protegida de ventos fortíssimos, como o sudoeste, pelas encostas do Pão de Açúcar, essas aves se multiplicavam naquela região, que era uma proteção entre as áreas mais abertas da Barra da Tijuca e as áreas já sob um regime de ocupação e de menor porte de Botafogo. Foi ali, então, que se fixou o desejo de aproveitar os diversos cursos de água, embora de pequeno porte, e a lagoa, para se estabelecer o que seria uma grande área, como um piquenique da ciência e do paisagismo para a então população. O desejo veio da família imperial, que recebeu as informações sobre a área e entendeu que ali seria possível fazer algumas plantações econômicas. Pretendeu-se durante algum tempo, por exemplo, iniciar um cultivo de chá, e posteriormente foram feitas várias agregações. Ao longo de 100 e poucos anos, a família imperial, seus sucessores e depois a República, eles contribuíram para diversificar a experimentação do Jardim Botânico na coleção de espécies, tanto exóticas como progressivamente com as espécies brasileiras, através, primeiro, das expedições dos naturalistas europeus, que percorreram várias vezes o Brasil. Nós tivemos provavelmente 14 expedições significativas que trouxeram contribuições para o Jardim Botânico. Posteriormente, o próprio Jardim Botânico, organizando melhor os seus quadros técnicos, pesquisadores e cientistas, começou a produzir em série expedições visando objetivos específicos. Desenvolver estudos sobre uma família de plantas, localizar espécimes raros, identificar árvores citadas pelos viajantes ou pelas populações indígenas e registrar curiosidades ou necessidades econômicas. Assim foram descobertas as grandes árvores brasileiras, as nossas árvores singulares e até mesmo uma gigantesca e inesperada coleção de árvores frutíferas que hoje, só na Amazônia, identificadas são mais de 600 e em estudos em cerca de mais umas 350. No total, esse montante de espécimes, por exemplo, da área frutícola, eles têm uma importância crucial para a fauna e eventuais usos para a economia humana ou para a diletância humana em termos de frutas de mesa. Nós chegaríamos hoje facilmente a pelo menos uns 3.000 espécimes brasileiros que o Jardim Botânico tem ajudado a realizar. Hoje, o Jardim Botânico conta com o apoio de várias outras instituições, tanto os Jardins Botânicos de São Paulo, como os Institutos Agronômicos de Campinas, como instituições particulares, como o Jardim Botânico feito pelo Instituto Plantário em Nova Odessa, e outros estudos e colecionamentos que foram feitos tanto da área sul do Rio Grande do Sul, colecionadores particulares e também universidades e instituições públicas, como no norte do Brasil, a começar pela historiografia exemplar do Museu Gueldi, em Belém do Pará, e posteriormente pelos institutos de pesquisa, coleção e desenvolvimento de temáticas botânicas na Amazônia. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, na sua evolução, ele abrange mais ou menos 120 anos de uma modelagem política. O que seria isso? Quando o governo era um governo absolutista, a vontade do soberano era capaz de desenhar o que seria a ação pública em favor de um jardim botânico. Na medida em que surgem correntes ainda pouco amadurecidas, substituindo um absolutismo
o regime imperial, o regime inicial da República, a gente nota que havia uma cultura pouco madura para enfrentar tantos desafios como a formação de um país gigantesco como o Brasil. E, naturalmente, houve um preço para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ele não tinha a prioridade, a facilidade, a abundância de recursos, toda a atenção que uma instituição desse gênero exige para que possa caminhar em direção à maturidade e à sua plenitude. Dessa forma, nós podemos acompanhar as tentativas de administração do Jardim Botânico, sempre não como uma instituição autônoma, mas submetida a órgãos públicos que tinham políticas diversas, a começar pelo Ministério da Agricultura, cuja amplitude de interesses tornava muito difícil a concentração dos planejamentos na evolução, além da manutenção das coleções antigas e na criação de novos elementos nos modernos jardins botânicos. Nós poderíamos dizer que houve um grande sofrimento do corpo técnico e administrativo para cruzar um tempo de penúria de recursos e um tempo de falta de prioridades para o seu desenvolvimento. O que foi preservado no jardim, porém, é extraordinário. A coleção de palmáceas do jardim foi, durante muito tempo, uma das melhores coleções do mundo. Hoje ela se encontra naturalmente desatualizada, porque ainda não está recuperada de tanto tempo sem recursos suficientes para ampliar suas atuações. Se nós compararmos outros jardins do mundo, nós veremos recursos abundantes, tanto do governo quanto de empreendedores privados, para formar coleções botânicas, multiplicá-las e até comercializá-las. No Jardim Botânico, esse trabalho é feito basicamente com o enorme sacrifício de um corpo funcional e com uma dedicação exemplar de pesquisadores técnicos. O volume de trabalhos produzidos pelo Jardim, ele é absolutamente extraordinário. Seria necessário hoje, até, a formação de um banco de dados que reunisse esses trabalhos junto com outros trabalhos de pesquisa em outras áreas para criar no Brasil uma espécie de fórum sobre os conhecimentos disponíveis, hoje, de pesquisa um pouco difícil. A principal fonte de dificuldades continua sendo a inexistência da prioridade política e dos recursos para que os pesquisadores possam documentar e transferir o seu conhecimento e o conjunto de pesquisadores, reuni-los num banco de dados que servisse de base para a agregação de outros bancos de dados de outra universidade. A sociedade brasileira ainda não se deu conta de que o berço de todo o progresso da genética botânica, ela vem dos pesquisadores de um jardim botânico. Ela pode se desdobrar na pesquisa especializada, na agronomia, na genética, em vários campos, mas na realidade a fundamentação cultural, a forma escolástica, a base especializada para a geração de uma sociedade que tenha representantes capazes de tocar as coleções botânicas do Brasil, ainda são os esforços e o caminho inicialmente seguido pelo Jardim Botânico. Hoje, a recomendação que seria necessária é que se tenha a visão do Jardim Botânico como se fosse as páginas de um livro. É preciso vê-lo a cada 10 anos. É preciso anotar a cada 10 anos a modificação da cultura do existir do Jardim Botânico, a sua prioridade política, a sua forma de administração, os seus recursos financeiros, e então compreender essa instituição pelo seu mérito de ter sobrevivido a todas as vicissitudes e andar ainda no caminho do progresso, fazendo as notáveis pesquisas que atualizam não só os seus trabalhos, a sua biblioteca, como também a sua coleção de plantas, as suas exicatas e principalmente a sua carpoteca, hoje ainda uma das mais significativas do Brasil.